Você já ouviu falar sobre hiperemese gravídica? Eu passei por isso durante 4 meses da minha gestação. Não foi nada fácil. Pra quem não sabe, hiperemese é quando você passa muito mal na gestação. Eu fiz um vídeo contando toda a minha experiência aqui no meu canal do YouTube. Então, eu falo pra você acessar esse link aqui, que eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho mais como é que foi e vou conseguir te ajudar um pouquinho. Então, gente, eu até prendi o cabelo aqui, porque assim, ó, eu vim até especialmente pra falar com mães, que eu entendo, gente. Ó, depois de quase 4 anos, eu continuo não lavando meu cabelo a hora que eu quero. Não fiquem muito empolgada, que esse negócio do começo aí, já passa e volta ao normal. Ó, volta. No normal de antigamente não, tá? Mas vai melhorando. Então assim, ó, homenagem ao cabelo sujo a todas as mães aqui, ó. Tamo junto. Vou contar como é que foi a minha experiência. Eu escutava muito isso quando eu tava passando mal. Daqui a pouco, a hora que nascer, você não vai lembrar mais. Porque a hora que você vê a carinha, não lembra mais. Porque... Não é nada disso, tá? Eu lembro do que eu sentia, eu lembro daquela sensação, eu lembro da minha agonia, eu lembro do meu medo. E isso não tem nada a ver, não esquece. Porque uma coisa não anula a outra. E eu acho que a gente precisa parar de ficar romantizando muito as coisas e criando expectativas e mesmo assim transferindo certas responsabilidades pra coisa que não tem nada a ver. Então, por exemplo, o que tem a ver eu passar mal com eu ver a carinha da minha filha e esquecer? Não tem nada a ver, óbvio que eu vou ver a cara dela, vai ser aquele amor, é aquela coisa louca, óbvio. Mas não tem nada a ver eu ter passado mal e achar que aquilo, foi super legal e não tem, entendeu? Então, assim, ó, tira isso, para de pensar assim, que isso só vai te fazer mal. Você vai sentir muito culpada, que é o que eu sempre me senti. Que como eu não tinha conhecimento do que era, como eu não tinha ninguém pra me ajudar, pra me falar, eu ficava só nessa questão. Mas é assim mesmo. Então eu me sentia culpada, porque eu falava, gente, mas assim, eu vejo as outras pessoas, não é todo mundo que tá passando mal. Será que eu fiz alguma coisa errada? E quando que isso vai acabar? Será que meu bebê tá ruim por causa disso? Aí eu já falava assim, que eu não era uma boa mãe. Aí é uma loucura. Foi logo no começo. Passou o primeiro ultrassom, porque o primeiro a gente faz aquele transvaginal, né? Não é aquele na barriga ainda. Então, a gente não consegue ver nada, mas aí você já vai ver que tem os batimentos e tal, que é aquele ultrassom da expectativa total, né? E foi muito engraçado, porque eu fiz esse naquela época, aí eu lembro que eu falava, nossa, eu não tô sentindo nada. E o Dani aparecia aqui, ele vai falar, verdade, você achou que eu não ia passar mal. Gente, deu 2 dias, eu comecei a passar, assim, muito mal. Muito. Eu não conseguia levantar da cama. No começo, parecia assim que era um sentido que tava embolado. Era um estômago embolado, assim. Era um enjoo. Era muito enjoo. Eu não vomitava muito. Então era assim, era uma sensação horrorosa, uma dor no corpo que dava. E eu não tinha força pra levantar direito. Era uma coisa muito estranha. Que eu falava, gente, eu nunca senti isso antes. E um enjoo, eu não podia olhar nada. Parecia que eu tinha engolido uma bola de cabelo. Na semana seguinte, eu comecei a vomitar, assim, que é sério, gente, eu respirava, eu vomitava. Era uma coisa, assim, absurda. E foi tomando uma proporção, eu não tinha comparativo, né, nunca passei por isso antes, então eu ficava assim, não era igual quando eu comia alguma coisa e me fazia mal, né, igual quando a gente come alguma coisa e vomita. E você fica bem depois que você vomita. E aí, a hora que eu vomitava, eu falava, gente, mas eu ainda continuo com uma sensação ruim, não passou. Você vai ficando doida, porque você fala assim, meu Deus, você vai ficando mais fraca. E aí, você tenta tomar um pouco de água. Aí você tenta comer qualquer coisa. E você vai lá e vomita de novo, E aí você começa a ficar mais fraca e mais fraca. E aquilo você começa a ficar doida. Por quê? Você tem um neném na sua barriga. Eu não tive outra gestação antes, então eu não sabia. Já era mãe de primeira viagem. Já tem 1 milhão de medos, inseguranças. Então, eu ficava naquilo. Eu falava, meu Deus do céu, como que eu posso saber que tá bem? E aí comecei a ficar neurótica, louca. Aí, o que eu tentava fazer, gente? Eu acordava, quer dizer, eu nem dormia, né? Porque ficava nisso. Eu bebia de água assim, de golinho, de bem pouquinho. Eu chupava limão.
né? Porque eu via que o limão, ele ajudava, e eu pegava bolacha de água e sal, e eu picava bem pequeno e botava assim um pouquinho na minha boca, só pra não ficar sem nada. Aí eu não podia tomar Dramin. Dramin me fazia mal, não dava certo. Então eu não tava achando nenhum remédio. Aí eu já não tava aguentando mais isso, né? Isso tava uma semana desse jeito. Aí o meu médico tava viajando, e aí teve um outro que ele falou, qualquer coisa você vai nesse outro. E aí eu fui, e aí ele me receitou o Vonal, eu não conhecia o Vonal. E o Vonal começou a me ajudar um pouco, porque ele segurava. Então o que eu fazia? Só que assim, o Vonal, ele é um remédio que você coloca debaixo da língua e deixa ele dissolver. Só que a hora que eu fazia isso, eu vomitava, porque eu colocava aquele na minha boca, o negócio também já ia. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que engolir o Vonal. E a hora que você engole, o efeito ele é menor. Enfim, mas era o que dava. Eu falava, gente, é melhor isso do que nada. Aí eu aproveitava, aí eu comia, acho que eu não sei quantos quilos de maçã eu comi nessa gestação. Eu tentava na bolacha também alguma coisinha. E sede. O que eu mais sonhava era, falava assim, eu não vejo a hora de eu parar de passar mal pra conseguir virar 1 litro de água de uma vez. Porque eu tô com uma sede que eu não sei mais o que eu faço. Assim, foi desesperador. Foi desesperador. Eu não sei se alguém passou por isso que tá assistindo, mas o meu foi neste nível. Eu passei, foi quase 5 meses, assim. E aí, um negócio que eu imaginava que ia ser, nossa, aquele negócio, eu vou curtir pra caramba, ainda mais esse começo, que a barriga não tá grande. Vou comprar as coisinhas, fazer enxoval. Meu, nossa, aí não dava, sabe? Ai, foi muito ruim. E nisso eu não saía do médico, porque eu tinha muito medo. E eu ficava, e o médico falava assim pra mim, Lilian, tá tudo bem, tá? Você está passando mal, mas o seu neném não tá passando mal. Pode ficar tranquila, ela tá bem. Então, o que eu comecei a fazer? Porque eu não saía desse quadro, eu de 2 em 2 dias eu ia pro hospital tomar soro. É o que eu comecei a fazer. Eu fiz isso durante muito tempo. Então, assim, eu lembro que minha mãe me levava muito, né? Porque essas horas a gente quer a mãe, né? Não adianta, gente. Isso pelo menos foi comigo, sabe? Ai, não sei, porque assim, você tá num estado tão ruim que você não sabe o que vai acontecer. E aí você fala, eu acho que minha mãe é o que... Eu não sei, mãe é mãe, né? Vocês sabem, mãe é mãe, ainda mais a gente, mulher. E... eu até fico emocionada. Mas é porque, nossa, minha mãe foi demais, tipo, nossa. Muito. E aí o Dani, ele já tava tão parceiro já nessa época, assim, e era muito engraçado. Eu lembro até hoje dessa cena, eu vomitando, deitada lá no chão, praticamente na privada. Ele lá no banheiro, do lado, com o prato de comida comendo. Eu olhava aquilo, eu acho que eu vomitava mais ainda. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Eu falava, não é possível. Ele, não, tô aqui, pode ficar tranquilo, tô aqui, tá tudo bem. Aí começou a ficar até engraçado essas coisas depois, mas não foi fácil, foi bem sofrido, sabe? Foi complicado. Mas depois que eu tava lá, mais pro final, acho que os hormônios começaram... A gente começa a ficar meio doida, surtada. E eu tinha uns ódios, assim, do nada, né? Eu tinha uma raiva dele, às vezes, do nada, assim. E aí eu lembro até hoje, eu não tinha vomitado o dia inteiro, tava bem. Só que eu tava irritada, tava lá no quarto, assistindo televisão. Aí, de repente, ele resolve fritar ovo. Fui correndo no banheiro e vomitar. Aí já xinguei tudo ele, fiquei brava. Aí ele, mas eu não vou comer. Eu falei, come outra coisa, eu comer ovo. Ele, mas eu vou comer o quê? Você passa mal com tudo. Então, assim, nossa, aí no final, você já tá... Aí juntou parte hormonal, mas era até engraçado, né? Então, assim, maridos, por favor, relevem certas coisas, vai. A mulher que leva todo o sofrimento, tá? A mulher que leva o peso, que leva a dor. Então, vocês têm que fazer a parte de vocês, tem que aguentar e não tem que piorar as coisas. Quando eu tava de 8 meses... eu descobri que eu estava com anemia gestacional. Ó, que beleza. Ah, maravilha. Mais um presente. E aí, o que a Lili tinha que fazer? Ir no hospital, tomar uma bolsinha de ferro. Ai, que delícia. Ficar lá, botava na veia e ficava lá tomando uma bolsinha gigante. Mas assim, tava tudo bem, tudo normal. Sempre fui super saudável, não tinha nada. Não tenho um problema, minha pressão é super baixa. Nada disso. Tanto é que minha pressão nunca nem subiu na gestação. Mas tem esse problema aí, deu esse problema. E isso pode acontecer na gestação, tá? E normalmente, quando é gestacional, a hora que o bebê nasce, não tem mais, acaba. E
foi o que aconteceu comigo. Terminou, a hora que a Oli nasceu, eu não tinha mais anemia, não vomitei mais nada, nunca mais até hoje, 4 anos depois, tô ótima. E foi isso minha experiência. Agora, eu quero falar uma coisa importante para as pessoas que convivem com as gestantes que estão passando mal. No meu perfil, no Instagram, eu fiz essa publicação e lá, toda vez que eu faço essa publicação, já fiz umas 3 vezes ela, eu percebo assim, quantas mães vêm me procurar e perguntar e falar que tá desesperada, falar que não sabe o que faz, porque não sabe como resolver. E que a família não apoia, não entende. Por favor, gente. Eu não sei de onde vem um conceito, isso é uma crença, de que grávida é frescurenta, é exagerada. Tudo mentira. A gente não é nada disso, tá? Quando a gente tá grávida. Eu não sei de onde que vocês tiram a cabeça que ter um ser humano dentro de vocês é uma coisa normal e fácil de lidar. Não é, tá? Não é. A gente tem medo, a gente tem insegurança e a gente tem muita responsabilidade já. Se você vem com gente de fora ainda te criticando mais ainda e fazendo uns comentários, te colocando mais pra baixo, isso não vai ajudar. Eu não sei de onde que a pessoa acha que essas críticas vão melhorar alguém. Não melhora ninguém. Então, assim, por favor, isso é uma dica pra quem tá perto de uma gestante. Por favor, gente, se vocês não têm nada de bom pra falar, é melhor você ficar quieto e ficar do lado, só. Porque ela já tá sofrendo o suficiente, ela já tá com medo suficiente pra você ficar piorando as coisas. Então, assim, não façam isso, né? Sejam de verdade parceiros, companheiros, sabe? Apoio de verdade, né? Ah, tá passando mal, tá vomitando? Faz igual meu marido ficou, então bota o prato de comida, vai no banheiro junto. Fica lá, dá apoio, sabe? Conversa, vê se ela quer conversar ou simplesmente ela não quer conversar, fica só do lado. Hoje, com a experiência que eu tenho, né? Quem me segue, já me conhece, sabe? Eu sou extremamente adepta à terapia de constelação sistêmica. Quem nunca ouviu falar sobre isso, eu até indico você pesquisar sobre isso, porque é o tipo de terapia que modificou a minha vida completamente. Juro, gente. E o que eu faço? Eu aplico esse tipo de terapia agora na educação da Olivia. Então, eu estudo muito isso agora. O que eu posso falar, então, pra você agora que tá gestante? Meditação. Ela vai te ajudar muito. Tudo que a gente vive é tudo coisa que tá aqui, que a gente enfiou aqui ou que alguém colocou e, enfim, tá lá. Muito do que eu passei mal, muito da forma que eu conduzi esse passar mal na gestação, se eu tivesse entendido certas coisas que eu entendo hoje, algumas crenças, alguns comportamentos que não eram meu, que eram comportamentos que eu aprendi, que eu vivi, que eu achei que aquilo era bom, se eu tivesse conseguido separar aquilo de mim, eu teria provavelmente passado até menos mal. Não que eu não teria passado, mas eu acho que eu ia conduzir de uma forma diferente. Então, o que eu falo pra você, eu indico pra você fazer isso, né? É a única coisa. Se eu for entrar por um outro aspecto aqui, o que essa terapia, por exemplo, ela fala sobre a hiperemese, ela vai entrar, inclusive, num ponto que é um ponto, sim, é polêmico até de falar. Hoje eu entendo que é muito possível que seja verdade mesmo, tá? Mas que isso vai caber a cada pessoa se ela vai realmente acreditar naquilo ou não e, enfim, querer mudar. Mas, muito, gente, dessa questão, assim, do seu corpo, né, de você passar muito mal, é uma rejeição. É uma rejeição não porque você não ama, você não gosta, você não quer. Imagina, minha filha foi extremamente desejada e planejada, né? A Olivia não caiu assim, a Olivia foi uma caminhada. Eu tive diversas situações na minha vida, no passado mesmo, desde a minha infância, que me criaram medos, inseguranças, objeções. E isso, gente, acaba refletindo em tudo. Inclusive numa gestação. Então hoje eu sei, muito provavelmente a minha mente estava tentando não aceitar, por eu acreditar às vezes que eu era incapaz de ser uma boa mãe, né? De ser feliz assim. Pode ser. E aí o corpo fica nisso, porque é aquela briga. Então, hoje na minha vida eu afirmo que isso é muito possível mesmo. E provavelmente se eu soubesse, poderia ter amenizado muita coisa, sabe? É lógico que tem a fisiologia total aí, nosso corpo, né? Enfim, tem vários probleminhas que na gravidez você pode ter, pressão alta, várias coisinhas, né? De um modo geral, hoje eu sei que muito foi disso, da mente, né? De inseguranças e medos que eu tinha, mas isso totalmente inconsciente, tá, gente? Não era assim, eu sei, tô pensando sobre isso. Não, isso é inconsciente total. Então, mas esse pode ser um assunto pra depois, né? Que aí agora já mudou bastante. Eu espero que
eu tenha ajudado um pouco. Qualquer coisa, né? Só mandar mensagem pra mim que eu vou responder com o maior prazer. Um grande beijo pra vocês.